Comerciais a previsão do tempo, né, com os dados lá da atmosfera e meteorologia. Geralmente o Ricardo Henke que nos traz essas informações. Excepcionalmente hoje nós convidamos o Ricardo para fazermos dentro do programa Variedades e fazemos um formato mais de conversa, de entrevista, não só um boletim, uma vez que hoje é o Dia Mundial do Meteorologista e também nós agora no domingo acabamos de entrar em uma nova estação aqui no Hemisfério Sul, acabamos de entrar no outono, né? E a gente, é claro, nesses períodos assim a gente tem contado com essa colaboração extra aí do Ricardo, né? Que além dos boletins que ele diariamente disponibiliza para você, a audiência da Tupã, de tempos em tempos ele é nosso convidado também para a gente repercutir um pouco mais. Vamos então com a previsão do tempo hoje, com o Ricardo nos trazendo um pouco mais de informações, ampliando essas questões aí. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Estara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Bem, previsão do tempo no apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara, está em nossa região com Riedel Máquinas. Hoje temos a conversa mais ampla, um pouco com o Ricardo Henke, uma vez que hoje é o Dia Mundial do Meteorologista, né, instituído pela ONU, né, de acordo com o que o Ricardo nos deu aqui a colinha, foi em 1950, né, para celebrar a consolidação da Organização Meteorológica Mundial, né, a World Meteorological Organization, a WMO, que é a sigla em inglês. E o Dia Nacional do Meteorologista é em outubro, né, dia 14 de outubro, que é a data em que foi regulamentada a profissão do meteorologista no Brasil. Aliás, Ricardo, primeiro, obrigado pela gentileza. Eu sei que você está em reformas aí na atmosfera meteorologia e está um pouco complicado de nos atender aí nessa condição, mas você, atendendo a audiência da Tupã, está disponível para nos falarmos um pouquinho sobre essa profissão tão encantadora, né? As pessoas ficam ansiosas para ouvir aquilo que os meteorologistas falam, né? E vocês, inclusive, muitas vezes correm o risco, inclusive, trazendo informações com variáveis muito grandes, né, mas analisando elas e trazendo as informações. E gostaríamos de ouvir de você um pouco mais como é ser meteorologista, né? Qual é a função efetivamente da profissão e como é que você define o meteorologista nesse Dia Mundial da Meteorologia. Bom dia, Ricardo, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Hoje, na verdade, a gente tem aí o dia 23 de março, e ele, na verdade, assim como tinha o Dia da Água, se não me engano foi ontem, né, o Dia Mundial da Água, hoje é o Dia Meteorológico Mundial, né, que, na verdade, é uma data aí que foi instituída há muitos anos atrás, aí, se não me engano, em 1950, para ressaltar a importância da meteorologia a nível mundial, né. Então, o meteorologista é um dos personagens nessa cadeia de coisas que acabam tendo que funcionar para que, de fato, a meteorologia seja efetiva, que traga resultados para a população, né? Então, esse Dia Meteorológico Mundial, que é 23 de março, hoje, é um momento também para refletir um pouco sobre vários aspectos. Por exemplo, desse ano, todo ano tem um tema, né, que é trabalhado, esse Dia Meteorológico Mundial, e nesse ano se fala muito, e o tema é sobre aviso meteorológico, aviso antecipado, uma ação rápida. Ou seja, não adianta só o meteorologista fazer a previsão, elaborar um alerta meteorológico, se dedicar para, de fato, entregar uma informação em que vai estar dizendo que realmente vai acontecer uma tempestade forte, se não tiver também essa interligação entre o poder público, principalmente, né, defesas civis, em que ela vai receber essa informação e vai agir nos locais onde há, de fato, um risco ou tomar ações de prevenção, né? Então, tem toda essa cadeia a rádio mesmo. A rádio é um principal meio de comunicação para levar informação até a população, né? Então, muitas vezes, tanto na rádio como na TV, acaba tendo esse papel fundamental no sentido de levar a informação que o meteorologista
verificou até a população, né? Então, é muito importante isso, e a gente sabe que na prática não acontece como deveria, né? Primeiro, às vezes acontece que o meteorologista faz todo o trabalho com todo amor e carinho, e se dedica ali, faz toda a análise, levanta bem cedo, às vezes o galo nem cantou ainda, já está analisando os dados meteorológicos, elaborando a previsão, e às vezes acontece de as coisas não seguirem o planejado, ou o esperado, no caso, né? Por exemplo, às vezes chove mais do que devia, às vezes chove menos do que devia. Mas, assim, se essa informação ela foi bem elaborada e ela chegou até a população, isso pode salvar vidas, né? Então, eu, como meteorologista, eu já experimentei várias situações, assim, de ver a importância da meteorologia e do papel do meteorologista em situações de risco, né? Então, quando eu trabalhava lá no INET, em Brasília, na verdade não foi uma coisa que aconteceu comigo, mas tinha um colega que estava trabalhando no plantão, ele viu uma formação de uma tempestade muito forte e rápida no Distrito Federal, e aquilo pegou de surpresa, né? Tinha previsão de chuva, mas se desenvolveu tão rápido, uma intensidade tão forte, que ele tomou a iniciativa e ligou direto para a Defesa Civil, não conseguiu conversar, e ligou para os bombeiros de uma cidade satélite lá de Brasília, para avisar que tinha uma tempestade muito, muito forte se formando, né? E nisso, o Corpo de Bombeiros foi direto numa área onde existia um risco, que estava tendo um evento num galpão lá, com muitas pessoas embaixo, mas eles já tinham ciência que aquela área tinha um risco, né? E eles evacuaram as pessoas daquele lugar e logo em seguida a estrutura acabou caindo, né? Foi uma coisa bem marcante, assim, porque não é sempre assim que acontece, longe de ser, né? Uhum. Mas a gente vê um processo, assim, de uma formação rápida, localizada, que é o pior cenário possível, né? Quando tu não espera ou quando se forma rapidamente, não dá nem tempo de tomar uma decisão, mas ele teve a iniciativa de ligar para a pessoa certa, as pessoas certas estavam preparadas, já estavam de olho naquele lugar que eles viram que tinha um risco, foram lá, tomaram a decisão certa e vidas foram salvas. Então, isso para mim foi bem marcante, assim. Não fui eu que vivenciei nesse processo do início, mas estava do lado do colega que fez, né? Então, esse é um caso, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem esse papel nesse sentido, mas o meteorologista também, ele trabalha em diversas frentes, né? Desde um planejamento, não só no sentido de previsão de tempo. Quando tu pensa no meteorologista, tu pensa, olha, ele vai nos dizer como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, por exemplo. Mas o meteorologista, ele trabalha com análises de dados para verificar como foram as condições meteorológicas nos últimos anos, como está sendo agora, para ajudar a planejar para os anos seguintes. Mas muitos trabalhos feitos por meteorologistas envolve análise de tempo passado, o que aconteceu, do que está acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que acontece. Por exemplo, dá um exemplo mais simples. Tu tem uma obra que está acontecendo numa região, e aí a pessoa tem um contrato que tem que entregar a obra até aquela certa data, né? E aí choveu direto todos os dias, que inviabilizou a pessoa a trabalhar, né? Em muitos casos, junto ao poder público, às vezes essas empresas contratadas, elas têm que justificar o porquê que atrasou a obra. E muitas vezes era, de fato, por causa da chuva contínua que veio atrapalhar. E aí o meteorologista entra para ajudar a explicar essa anormalidade em relação à chuva. Claro, se essa mesma pessoa que teve que contratar esse tipo de serviço para provar que houve um atraso de uma obra, por exemplo, se ele tivesse contratado um serviço de um meteorologista, por exemplo, para se planejar em relação a como é que deve ser o tempo de trabalho, ele talvez estaria melhor preparado, né? Então, assim, o meteorologista, se for entrar assim, tem muitas áreas, né? A parte de poluição, a parte de dispersão de poluentes, tem áreas da energia eólica, tem muito meteorologista trabalhando, e é uma demanda muito grande nessa área, né? É um conhecimento bem específico, né? Que às vezes o meteorologista nem todo meteorologista faz previsão de tempo, né? Uhum. E nem todo meteorologista que faz previsão de tempo vai saber fazer todas as áreas, assim como tem um agrônomo que se especializa naquela determinada área de atuação, né?
Perfeito. Então, assim, mas tem sido bom trabalhar nessa profissão aí, né? Eu também sou casado com uma meteorologista, sou irmão de um meteorologista, então, até estou olhando aqui, a filha mais velha fez até digamos assim, algumas obras de arte aqui para comemorar o dia da meteorologia, ontem de tarde, né? Uma nuvenzinha, coisa e tal. Então, assim, a gente acaba estando sempre no clima, né, da parte da meteorologia, sempre falando, sempre comentando, é inevitável isso. Claro. Ricardo, a tecnologia, principalmente a informática, né, me parece que tem dado ferramentas importantes para vocês aumentarem a precisão da previsão. Mas, por outro lado, também a chamada inteligência artificial pode estar também roubando um pouco o mercado, a atuação de vocês. A nova tecnologia, especialmente a informática, ela tem auxiliado vocês efetivamente, e há o risco de uma inteligência artificial substituir o meteorologista? Esse aí tem os dois lados da moeda, né? Assim, o meteorologista, ele não vive sem a tecnologia. Para começar, o meteorologista vai ter que ter acesso à internet, vai ter que ter acesso a dados meteorológicos transmitido o mais rápido possível, vai ter que ter acesso a modelos meteorológicos. Na verdade, modelos meteorológicos, parece um nome meio assustador, mas assim, resumindo, o que seria? São equações muito complexas, equações matemáticas muito complexas que tentam representar a física da atmosfera. Porque a meteorologia, o meteorologista, quando faz a graduação, na época dos 8 semestres, os 4 anos que eu fiz, né, dos 8 semestres, 5 era só matemática e física, né? Então, assim, precisa dessas equações, precisa de computadores que processem de uma forma muito rápida, de uma forma muito detalhada, essas equações para entregar um resultado em que permita aí o meteorologista analisar e tomar uma iniciativa. Então, assim, nesse sentido, é fundamental e cada vez mais a gente vê que a meteorologia, o papel do meteorologista, ele tem sido um diferencial, principalmente por causa da evolução. Até os primeiros computadores, eles lá na Segunda Guerra, eles foram desenvolvidos com fim de previsão de tempo, né? Então tem muita relação entre a parte do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, os satélites meteorológicos, né, que estão lá no espaço, né? Então o Brasil hoje ainda não tem um satélite meteorológico que enxergue as nuvens no nosso território. A gente depende de satélites americano e europeu, né, principalmente. Então, um dia talvez, certo, que uma vez lá, que em 2014 a gente ia ter um satélite, até hoje não tem. Então, assim, a gente tem ainda muito que desenvolver para ajudar na meteorologia. Só que, por outro lado, também a gente sabe, principalmente quando surgiu aí os smartphones, né, que tu baixa um aplicativo, tu pode escolher 1000 tipos de aplicativos que te dá uma previsão. Então, se tu vai procurar qualquer cidade do Brasil, tu vai achar uma previsão para essa cidade, né? Mas isso não significa que um meteorologista ele analisou com carinho aquela previsão para aquela região, né? Então, assim, tem um lado bom, porque tu tem muita informação disponível, mas nem sempre aquela informação automatizada ela vai te entregar um resultado compatível. Dá um exemplo rapidinho assim. Tem vezes que a gente está fazendo previsão para a Tupanciretã, e aí a gente olha o modelo americano, ele está jogando a temperatura lá em cima e sem chuva, por exemplo, tá? E tem todo um cenário para não ter chuva. E aí tu vai olhar o modelo europeu, por exemplo. Aí está botando temperatura bem mais baixa e chuva o dia todo. Aí tu vai olhar o modelo canadense, é outra coisa. O modelo brasileiro, outra coisa. Tu vai olhar um modelo de escala menor, outra coisa. E aí qual que tu vai te guiar? Qual que tu vai bater o martelo? Porque aí dependendo, tu usa um aplicativo que usa informações de um modelo americano, mas aí tu pode em outro momento, outra pessoa está usando um aplicativo de um modelo europeu, né? Tu vai ter saídas totalmente diferentes. Hoje eu vi no celular aqui que vai chover, outro dizendo, não, eu vi aqui que não vai chover. Então, assim, essas divergências dos modelos, para chegar a um consenso de uma maior probabilidade de ocorrência, precisa do meteorologista, ele vem analisar e tem a experiência de fazer várias vezes aquela previsão por mesmo lugar, né? Então, eu tenho lugares aí, por exemplo, no Espírito Santo, que a gente trabalha em uma determinada região, desde 2014, por exemplo,
Os modelos eles gostam de não botar chuva para a região. E aí, quando tu vai ver no dia, dá 100 milímetros, 200 milímetros. E a gente aprendeu qual é o modelo que não responde bem para aquela região e qual é o que responde bem, né? Então, e aí, claro, isso depende, envolve um tempo trabalhando, uma experiência também, né? Isso conta muito, né? Então, tem, como eu resumindo, tem o lado bom e tem o lado ruim. Se vai acabar um dia com a profissão do meteorologista, acho que não, porque para tudo tu vai ter que ter uma análise especializada do que vai acontecer, provavelmente, e já aconteceu, né? A gente sabe que tem muito meteorologista aí no Brasil sem emprego, tem muito meteorologista na nossa cidade aqui, Pelotas, que é a formadora de meteorologistas, que não está desempenhando a sua profissão e com certeza poderia estar trabalhando em órgãos públicos, por exemplo, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que precisa de profissional, né? Quando eu trabalhava lá até 2009, já carecia de pessoas para trabalhar e desde lá não teve um concurso e precisa de pessoas. Então, volta e meia tem algum meteorologista contratado como terceirizado, mas tem muito profissional que poderia estar trabalhando no Brasil, mas não está porque tem, de fato, esses programas e tecnologia que desempenham aí uma saída automatizada, né? Então, é um tema a ser discutido, inclusive em congressos de meteorologia. É um tema bem lançado aí por ti que vale refletir, né? Sem dúvida. Bom, a Atmosfera Meteorologia é a nossa prestadora de serviço. Vocês nos trazem a previsão diariamente aqui, todos os dias, na programação da Tupã, que a gente, inclusive, repercute também nas plataformas da Tupã. Além disso, Ricardo, que tipo de serviço a Atmosfera Meteorologia pode oferecer para a população em geral, para as empresas, para as pessoas, enfim? O nosso serviço que mais chama atenção, de fato, é a previsão de tempo. A gente faz algo bem específico e exclusivo para cada cliente. Então, tem alguns que precisam de um conjunto de informações, outro precisa que a previsão seja feita de uma forma mais objetiva e rápida, né? Então, para cada cliente a gente adapta. É como se fosse assim, comparando com algo automatizado, você vai ter uma fábrica, uma indústria que vai fazer 1000 bolos por dia, né? A gente a nossa empresa trabalha de uma forma, entre aspas, mais artesanal, em que a gente faria 1, 2, 3 bolos por dia, específico para cada um que queira fazer, entendeu? Então a gente não faz, a gente segue a linha contrária a essa parte de automatizar tudo e entregar um resultado pronto para tudo que é lugar, feito pelos computadores, tá? A gente usa essas informações para nós. Aí, a partir do que a gente recebe, a gente entrega algo feito de uma forma mais, não digo manual, mas de uma forma mais... Personalizada, digamos assim? Personalizada, isso, essa é a palavra. Perfeito. Então, esse é o nosso... Se entrar em certos sites do Brasil, tu vai ver, tu acha previsão para tudo que é lugar. Tranquilo. Aí a gente seguiu outro rumo, né? Principalmente buscando aquelas empresas ou pessoas que buscam serviços fora isso, entendeu? Aquele algo mais. Perfeito. Que pelo menos possa conversar com o meteorologista, tirar dúvidas e assim por diante. Então, tem cliente no Maranhão, por exemplo, que todo o período ali de virada de ano é uma angústia, porque quando é que vai começar mesmo a chuva? E será que eu já planto agora? Espero mais um pouco, né? E todo ano é aquela tensão, assim, tá do nosso lado para entregar uma previsão que ajude e a pessoa para tomar a decisão certa, para saber o momento, porque, pega a planta e passa um período longo ali sem chover, complica tudo, né? Então, pessoal, empresas e agricultores, por exemplo, do interior do Brasil, do Mato Grosso, do Maranhão, tem visto a importância disso. E para esse cliente, para nós, particularmente, esses últimos anos, tem sempre dado certo, mas tu poder conversar com o meteorologista, tirar dúvida, a gente passar realmente algo a mais que a gente não consegue transcrever através de um site, né, passando a informação, isso ajuda bastante, né. E assim, a gente também faz muito relatório sobre condições ocorridas, né, eventos de tempo severo,
análises de períodos chuvosos, como é que se comportou, períodos de estiagem, o porquê que essa estiagem aconteceu, explicar que aquilo de fato afetou uma região ou não. Então a gente faz muita análise nesse sentido também do ponto de vista do passado, né? Uma explicação meteorológica para uma determinada região e período, né? Então são os principais serviços que a gente faz. Tem a rádio também, né? Que a gente tem essa interação, principalmente aí com vocês, de passar a informação diária, mas é mais seguindo nessa linha de previsão climática também, tá? Pelo menos dá uma tendência aí para os próximos meses. Não é também o nosso carro-chefe de serviço, né? Mas a gente sabe, e assim, a gente também tem que estar sempre atento, porque às vezes tem previsões que dizem, daqui a 12 meses vai chover assim e vai ter tanto de temperatura. A gente também tem que ter um cuidado, assim, porque através da computação a gente pode gerar diversos resultados para o ano que vem, para daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos. Mas a gente também tem que ter o lado de ter o pé no chão e ser realista com aquela informação gerada, né? Então, claro, é importante ter o meteorologista nessa hora. Aliás, o que você espera para o outono que começou? Foi domingo que começou o outono, né? Isso, foi no domingo, foi 12h30, me fugiu o horário aqui, meio-dia e 33, né, começou o outono. O outono ele vai ter essa característica vai ser um período, de uma forma geral, com temperatura próxima da média, então ainda com efeitos, influência do fenômeno Laninha, então ainda tem bastante probabilidade de durar aí pelo menos até o inverno, tá? Então, mas a tendência é que ele perca força. Em questão de temperatura, a gente vai ter momentos em que vai ter temperatura mais baixa, entradas de massas de ar frio, até de uma forma mais antecipada, que é uma característica de anos de Laninha, mas também vai ter momentos de temperatura mais acima do normal, né? Então, dentro dessa estação, tu vai ter bastante oscilações aí no comportamento da temperatura. Em média, fechando o período, tu vai ter essa característica. Na verdade, assim, na primeira quinzena ali de abril, a gente tem, geralmente, né, por padrão, temperaturas um pouco mais elevadas, né, até com períodos de calor, e já entrando aí na segunda metade de abril, tu tem uma frequência maior de dias mais frios, a menos. Isso é uma tendência meio que observacional, né? Tendência climática que a gente observa na nossa região. Mas em algumas vezes a gente já tem períodos de geada, isso também pode vir a acontecer já em abril, principalmente na segunda quinzena. E aí esse padrão deve persistir nos meses seguintes, à medida que a gente tem indo em direção àquelas características mais próximas do inverno, né? Então a gente anda vivendo aí num período bem conturbado do ponto de vista climático no nosso estado, né? Então, Laninha, a nível de Brasil, aí, questão, parte mais centro-sul do Brasil, né? Prejuízos aí bilionários na parte da agricultura por conta do fenômeno Laninha. Então, isso é um fenômeno que realmente impacta a gente de uma forma bem expressiva, né? Então, a questão de influência mais para a temperatura realmente é nesse padrão. A gente tem que lembrar também que a temperatura no outono ela começa a ter maiores amplitudes térmicas, ou seja, aquela diferença entre o momento da temperatura mais alta e a mais baixa. Então, começa a ter momentos de nevoeiro. Então, tem toda uma mudança que a gente já está acostumado e deve seguir mais ou menos próximo do normal, como eu falei, com períodos de entradas de massas de ar frio em alguns momentos mais significativos, que também é comum em eventos de Laninha. E a chuva deve tender a ficar, de uma forma geral, né, abaixo do normal, tá? Então, deve seguir essa tendência. Não tem muito como fugir, claro. Isso não significa que não vai chover forte em algum momento, não, mas de uma forma geral, o padrão para a região deve seguir abaixo da normalidade, pelo menos aí até maio. O junho, alguns modelos já indicam precipitações mais próximas da média. Só que dentro desse período,
a gente pode ter eventos pontuais de chuva significativa. Então, chover bastante num dia só, que aí acaba puxando, mas o padrão, assim, se tu vai olhar, tende a ser uma chuva de normal para baixo da média. Ok. Bom, agora mais próximo de nós. Hoje amanheceu, ontem começou a chover, ontem à tardinha aqui, tivemos chuva essa madrugada, agora está encoberto aqui. Hoje, quinta, sexta, sábado, como é que fica os próximos dias aqui para nossa região, Ricardo? Bom, hoje a previsão é de chuva, tanto hoje como amanhã. Tem alguns modelos que estão indicando bons acumulados de chuva, outros nem tanto. Por exemplo, o modelo americano já é mais otimista em relação à quantidade de chuva, mas assim, principalmente da noite para a madrugada, o modelo europeu bota bastante chuva. Eu considero que realmente é uma situação de chuva moderada forte nesse período, mas já o europeu já puxa bem menos chuva, né? Então, para baixo no sentido, né? Então, de uma forma geral, de hoje para amanhã, bastante instável. A gente vai ter aí na região de vocês, também na nossa aqui, condições para chuva em alguns momentos. Da tarde para a noite e em direção à manhã, a gente tem esse cenário favorável a pancadas de chuva, em algum momento moderada a forte. Poderão ocorrer rajadas ocasionais de vento, de intensidade moderada a forte também, e trovoadas, tá? Então, esse período de tempo instável entre hoje e quinta-feira, que seria amanhã, se mantém com temperatura relativamente amena aí, se tu vai olhar em relação ao que a gente já vivenciou nas semanas anteriores, né? Hoje deve ficar entre 22 e 23 graus à tarde, amanhã deve variar durante o dia de 18 a 24. Tá? Na sexta, a gente já tem uma tendência aí de maior abertura de sol ao longo do dia. Talvez na madrugada, início da madrugada, ainda tenha alguma instabilidade na região, mas em direção a sábado e domingo, tu já tem um maior predomínio de sol na região. Então, um tempo mais instável nessa semana é esperado de hoje para amanhã, tá? Então, essa é a tendência do momento aqui para a região de Tupanciretã. Perfeito. Ricardo, novamente parabéns aí pelo Dia Mundial do Meteorologista, extensivo ao seu irmão, à sua esposa. A Atmosfera Meteorologia, a empresa que atua, que tem sede em Pelotas, mas atua nacionalmente, e a nossa parceira aqui diariamente trazendo as informações para a nossa audiência através dos boletins que vocês nos enviam e nos mantêm informados com relação à previsão do tempo. E nesses momentos pontuais aí a gente conversando com mais amplitude, trazendo mais detalhes, mais informações para você. E eu sei que vocês estão aí numa reforma grande por aí e atrapalhei um pouco essas atividades de vocês aí, mas quero agradecer a gentileza em nome da audiência da Tupã, nesse momento e em todos os momentos que vocês sempre nos trazem aí. A gente, quando tem algum evento, alguma atividade em Tupã, nós socorremos do Ricardo, solicitamos a ele para focar naquele local, naqueles momentos, e ele sempre nos dá essa atenção para você, audiência da Tupã, estar bem informado e se planejar, né, se preparar para aquelas adversidades climáticas ou aquele conforto climático que tem a previsão de acontecer. Mas, novamente, muito obrigado. Nós, claro que esperamos você no boletim aí do meio-dia, no Jornal Fala Tupã. Estaremos lhe aguardando aqui amanhã também no programa Variedades Tupã. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, Ricardo. Eu que agradeço aí pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. E um abraço a todos, um ótimo dia. Ricardo Renck, da Atmosfera Meteorologia, trazendo para você hoje, nesse dia, um boletim diferenciado, uma entrevista, praticamente, nos falando um pouco da profissão do meteorologista. Hoje é o Dia Mundial do Meteorologista, e também sobre perspectivas aí do outono e, claro, por último, aí nos próximos dias aqui junto a nós. Previsão do tempo na Tupã tem o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Stara em nossa região é com Riedel Máquinas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupanciretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas.